Fala galera, tudo bem? Vitor Roque, que decepcionante a primeira temporada dele na Europa, né? Tinha tudo para ser um jogador que poderia chegar tendo um impacto imediato no Barcelona, numa temporada conturbada, complicada do Barcelona, é verdade, mas acabou tendo muito menos minutos e agora acaba protagonizando muito mais uma questão fora de campo no Barcelona do que exatamente dentro, né? E aí não necessariamente tem a ver diretamente com ele, pode ser do ponto de vista de declarações de empresário, que eu acho que não contribui em nada também esse tipo de coisa, para melhorar um relacionamento interno ou para aumentar a chance de ser aproveitado, enfim. E agora, essas notícias que dão conta aí do que vai ser esse futuro, que a gente vai ter que ficar de olho nas próximas semanas, nos próximos meses. Ele vai ser emprestado, ele vai ser vendido, ele provavelmente não vai ficar, principalmente a partir do momento em que o Xavi permanece no Barcelona, o Lewandowski permanecendo também. Em dado momento da temporada, o cenário parecia promissor no sentido de que o Barcelona teria uma mudança no comando, não se sabia exatamente por quê, né? E o Lewandowski, em dado momento, também se teve dúvidas sobre qual seria o futuro dele, se ele sairia ou não. Isso poderia abrir um pouco mais de espaço para o Vitor Roque se firmar, talvez como um 9, talvez como titular, mas também é importante dizer, né, que em nenhum momento ele teve sequência para isso, não só do ponto de vista de minutagem, claro que uma coisa está associada à outra, mas não só do ponto de vista de minutagem, mas também não do ponto de vista daquele desempenho avassalador que obriga o treinador a mudar de ideia e a ter que bancar o jogador em campo, mesmo que isso faça o treinador deixar um pouco de lado as suas ideias. Então, assim, o assunto Vitor Roque ele já começa meio torto quando a gente pensa que ele não era um desejo do Xavi, que ele chega já numa questão de um clube que está num momento muito complicado já há alguns anos, né? Então, se a gente pensa no Barcelona que está afundado em problemas financeiros, que tem dificuldades para fechar as contas a cada ano nessas últimas temporadas, que precisa ficar vendendo o jogador para fazer conta do que vai ser suficiente para inscrever novos jogadores. E aí você gasta um dinheiro para fazer uma contratação que não é desejo do treinador, já tem algum ruído de comunicação aí, porque num contexto desses, o clube precisa ter muita precisão e saber o que quer, no sentido de ter uma comunicação direta com o treinador para saber, ó, aqui vai ser um foco do nosso investimento, esse garoto aqui tem potencial, então ele vai chegar porque ele já faz parte dos planos, porque ele pode trazer um retorno, ainda que não seja numa primeira temporada. Não tinha nenhuma obrigação do Vitor Roque chegar e virar um titular, do Vitor Roque chegar e em menos de um ano ou em um ano virar um jogador já se consolidando no futebol europeu. Não, muitas vezes leva tempo. Então não precisaria ser nada tão imediato, embora existisse essa expectativa, até pela personalidade, na verdade pelo tipo de jogador que a gente viu se desenvolver no Atlético Paranaense, crescendo em jogos importantes de Libertadores, fazendo gols importantes, chamando o jogo nesses contextos e tudo. E aí a gente pode entrar, claro, esse é um lado fora de campo, o lado do ponto de vista de um clube que, fora de campo, em termos de estrutura, de comunicação interna, não se ajuda, e isso é um problema sério, porque às vezes você acaba fazendo com que os gastos sejam menos efetivos, e aí se você gasta e não tem o retorno disso, você acaba colocando a perder um dinheiro que você nem tinha exatamente e que tinha colocado nesse tipo de contratação. Então, se o Barça resolve vender um Vitor Roque nesse momento, é uma venda de um jogador claramente desvalorizado em relação ao momento em que ele foi contratado. Se o Barça opta por emprestá-lo, muito provavelmente a mensagem que já é passada ao mercado é de que outros clubes não vão precisar fazer tanto esforço assim, do ponto de vista financeiro, para contar com o jogador. E acho que o Vitor Roque pode sim ser um jogador bastante interessante em termos de mercado e útil para outros contextos, para outros clubes, para um outro momento da carreira dele, que vai ser um momento muito mais de se afirmar na Europa e se desenvolver, tendo mais minutagem, que acho que vai ser importante para ele também. E aí, no final do vídeo, eu pretendo até falar um pouco sobre isso, a questão dos encaixes, estilos de jogo e tudo. Mas vamos começar então pelo Barcelona. O que foi o Barcelona nessa temporada em relação a contexto que favorecia ou prejudicava essa inserção do Vitor Roque nesse cenário? Então, assim, se a gente pensar, foi uma temporada complicada para o Barcelona em diversos aspectos, problemas defensivos, em alguns momentos até dificuldades ofensivas, mas muitos desfalques. Então, se a gente pensa no meio do campo, qualquer base da estrutura do Barcelona, ideal, passaria por ter saudáveis Pedri, Gavi e só já daí a gente já sabe que a temporada não foi, né? Frank de Jong. Então, assim, o Barcelona poderia ter uma estrutura, se tivesse completa, ele de Frank de Jong, Gavi, Pedri, Gundogan, formando um quarteto de meio campo ali, ou um trio, dependendo das escolhas e tudo, que daria uma outra, assim, daria uma outra força para o Barcelona em condições normais desempenhar a sua temporada. É claro que as coisas estão interligadas. Então, o Barcelona que tem maior fragilidade no meio campo é um Barcelona que muitas vezes tem menos poder de fogo e tem menos capacidade de se defender, seja essa defesa com ou sem a bola. Então tudo isso está interligado quando a gente fala da temporada como um todo. Também está interligado a isso, como uma consequência natural,
o Xavi passar a priorizar a necessidade de ter um quarto meio-campista. Se a gente olha para o sistema do Barcelona, em geral a gente fala de 4-3-3, nessa temporada muito mais um 4-2-3-1, mas independentemente disso, a gente precisa entender qual foi o desenho que o Xavi passou a usar, principalmente na segunda metade da temporada, né? Com tantos problemas. E aí muitas vezes o Christensen sendo volante, o Sérgio Roberto entrando nessa rotação no meio-campo, o Gundogan ora numa base de volantes, ora um pouco mais adiantado, o Fermin ganhando espaço, é um jogador que eu vou citar um pouco mais pra frente, porque eu acho que ele acabou virando uma alternativa interessante, enfim, mas o foco do vídeo é no Vitor Roque. Todo esse contexto para dizer que, do ponto de vista tático, o Barcelona partindo desse 4-2-3-1, ganhou no Rafinha um meia pela esquerda, vindo de fora para dentro. Na reta final, né? Especialmente porque se a gente pensar nas funções desse 4-2-3-1, a gente vai falar de um lado direito, que tem o Lamine Yamal como cara que dá essa amplitude, abre o campo para receber em situações de 1 contra 1, acelerar, botar na frente, partir para cima, ele é o responsável por essa ponta direita, e o lateral pela direita do Barcelona tende a ficar um pouco mais na marcação, tende a ficar um pouco mais na base da jogada. No lado esquerdo, o lateral tende a ter mais liberdade, e o ponta passou a ser cada vez mais ao longo da temporada um falso ponta, porque ele encorpava o meio virando um meio-campista a mais. Então aí a gente está falando de tinha alguns momentos, né, da temporada, o João Félix foi usado assim, o Rafinha acabou entregando bastante nessa reta final de temporada, sendo esse meia pela esquerda, não mais o da direita, né? Ele perde a posição pro Lamine Yamal, mas na esquerda, da esquerda para dentro, ele passa a ser usado de uma outra forma. Ele te oferece recomposição, ida e volta pelo campo, ele tem velocidade, mas ele tem também essa capacidade de virar um meia a mais, então ele cumpre esse requisito de preencher o meio, ainda dando alternativa, por exemplo, de um chute de fora da área e tudo. E tudo isso para dizer que dentro desse sistema, que tem esse desenho claro, né, do 4-2-3-1, que é meio torto, o meia aberto da direita é um ponta, o meia aberto da esquerda vira um meia central. E aí você passa a formar uma espécie de um quadrado por dentro no momento ofensivo. O corredor da esquerda passa a ser do lateral, essa reta final de temporada do João Cancelo. Mas enfim, o Barcelona passa a ter essa saída de 3, 2 volantes com 2 meias, o Rafinha virando um deles, um lateral abre o campo de um lado e o ponta abre o campo do outro, com o centroavante, que é o Lewandowski. Então esse é o desenho, a forma de atacar, a forma de ficar com bola do Barcelona. E aí você passa a ter a seguinte questão: como que o Vitor Roque se encaixa nesse desenho, nessa forma de jogar? Porque o Vitor Roque não vai ser exatamente o ponta meio-campista que vira mais um articulador para dar vantagem por dentro pro Barcelona. E aí tá um aspecto que é muito importante até pra gente entender o Xavi, né? Entender, não tô querendo dizer que é justificar e defender a forma que ele pensa, porque aí vai de cada um, mas entender quais são as prioridades do Xavi quando ele monta esse sistema. Para ele é fundamental que esse meia a mais tenha participação e tenha capacidade de gerar jogo. O gerar jogo nesse caso é manter a posse da bola, oferecer opções de passe, aparecer nas costas dos volantes, mas não só para acelerar e buscar uma definição da jogada, e sim para encorpar mais o meio, para ter vantagem numérica nesse setor também. E aí é algo que já é mais complicado de cobrar do Vitor Roque, porque ele não é exatamente esse jogador, e aí eu acho que entra um aspecto que é importante do Xavi também. O Xavi prioriza, muitas vezes, o desenho, o sistema. Então, para ele, é fundamental que você tenha esse jogador com um refino técnico ali de virar um meia a mais, um jogador que fique muito à vontade com a bola para dar sequência às jogadas, para girar num espaço curto e tudo, virando esse jogador a mais por dentro. O Vitor Roque não vai ser esse jogador. O Vitor Roque é um jogador que pode funcionar em apoio, buscando uma aceleração para uma tabela rápida e principalmente para virar um jogador que vai agredir, atacar em profundidade, esses movimentos de ruptura dele. Então, assim, o Vitor Roque vai ser o 9? Não, enquanto o Lewandowski estiver lá. Então, onde o Vitor Roque encaixa nesse time? Ele vai ser o ponta que dá amplitude? Não, ele não vai ser o cara para jogar bem aberto, espetado, colado a uma linha lateral, esperando receber para atacar o fundo, como faz o Lamine Yamal. Não é a característica do Vitor Roque. O Vitor Roque pode ser um 9? Pode, um 9 rompedor de espaços, ou um segundo atacante, atacando esses espaços, buscando tabelas, infiltrando para atacar a área. Só que esse Vitor Roque é um jogador que contribui menos para essa dinâmica prioritária do Xavi de povoar o meio, porque o Vitor Roque vai ser menos o quarto meio-campista e mais o segundo atacante. Aí já tá uma diferença tática relevante. Então, se a ideia do Xavi é ter mais controle para os momentos com e sem bola, o Vitor Roque não vai oferecer isso para ele. Agora, quando o jogador entrega muito do ponto de vista técnico, do ponto de vista de retorno, em gols, em desempenho e tudo, ele muitas vezes acaba se pagando no sentido de não era o que eu pensava, não é o encaixe ideal em termos de características individuais com o que eu penso de ideia coletiva, mas ele se paga, ele vale a pena
condicionar um pouco a forma do time jogar para ter esse cara em campo. E é isso que eu achei até que o Vitor Roque pudesse fazer em dado momento da temporada. Ele tem aqueles gols ali seguidos, né, contra o Osasuna, contra a Alavés, entra mudando o jogo e tudo, mas depois isso acabou não tendo sequência. Acho que em alguns momentos faltou ao Xavi mais confiança nele, tá muito claro que ele não é um jogador da confiança do Xavi dentro dessa rotação, mas em outros momentos também o Vitor Roque acabou não encaixando tanto nessa função, no que ele esperava. E aí eu falei do Fermin, por exemplo, o Fermin é esse meio campista que consegue ter, gerar esse quadrado do meio campo, tendo muita chegada à área, né? Quase sempre que o Fermin jogou, ele foi um jogador que apareceu em zonas de definição das jogadas, ele virou um jogador a mais para agredir a área, porque em alguns momentos o Barcelona não tinha muito isso, né? Essa ameaça em profundidade, um cara que vai incomodar a última linha. Isso é algo que o Vitor Roque tem demais para oferecer. Só que se o Barcelona é um time de posse de bola no campo de ataque, vai ter menos espaço para correr nas costas da linha de defesa. Então o Vitor Roque, para atacar espaços com um campo um pouco mais aberto, é uma ameaça em profundidade que o Barcelona não tem por dentro com o Lewandowski. O Lewandowski gera apoio, faz o pivô, dá sequência às jogadas. O Vitor Roque pode ser essa ameaça, esse cara para romper a última linha adversária. O próprio Rafinha faz isso eventualmente, mas o Rafinha não deixa de oferecer e por isso ele acaba sendo muito bem visto, né? Porque ele acaba oferecendo um pouco de tudo. Ele é um jogador veloz, ele pode atacar recebendo um lançamento nas costas da defesa, ele tem essa recomposição, ele vira um meia a mais por dentro e o Vitor Roque ainda não é um jogador adaptado a isso, e talvez até do ponto de vista de desenvolvimento dele, ele possa chegar a isso em algum momento, mas nem sei se é a maior virtude que ele tem a entregar, porque o que ele tem a entregar é justamente essa agressividade, essa ameaça em profundidade. E aí a gente entra na outra questão. Tá, se não é no Barcelona, se ele não vai ter espaço por lá, porque o Xavi nem pretende contar com ele, aparentemente, onde que ele pode jogar, onde ele pode render, onde ele pode ser útil? E aí eu acho que tem alguns dilemas pela frente. Eu acho que é muito interessante pro Vitor Roque jogar, ter minutos, ter sequência. Aí o dilema que existe é procurar um time que jogue de forma parecida, minimamente semelhante com o Barcelona, fazer o Vitor Roque se desenvolver num contexto que não é exatamente hoje o contexto em que ele parece render melhor, ou deixar o Vitor Roque se desenvolver do ponto de vista de ter rodagem, minutagem, talvez em times que ofereçam um contexto coletivo mais interessante para ele. E aí assim ele ganha confiança, se desenvolve, vira um atacante com potencial que ele já mostrou ter, ainda que para isso ele tenha que dar um passo atrás do ponto de vista de status do clube onde ele vai estar, para talvez retornar sendo aí sim um cara que o Barcelona vai olhar e falar: esse cara aqui não tem exatamente o meu estilo, mas se ele me oferece 20 gols numa temporada, então vale a pena. Essa é uma dúvida, esse é um dilema que a gente vai precisar acompanhar nessa janela de transferências. Então, por exemplo, o Vitor Roque pode ir para um clube como, vou citar alguns aleatoriamente, uma Real Sociedad, que é um time que em dado momento dessa temporada sentiu falta de maior poder ofensivo. Ele pode ir para um Betis, que tem um treinador extremamente flexível do ponto de vista de poder encaixar uma dupla de ataque eventualmente também. Ele pode ir para um Villarreal, que tem nessa temporada um Marcelino, que é um especialista em duplas de ataque. Me parece que o Vitor Roque é um jogador que pode tirar muito proveito de jogar numa dupla de ataque mesmo, 4-4-2 clássico do Marcelino, ele tendo um companheiro de ataque. O Marcelino projetou muitos atacantes, fez com que muitos atacantes rendessem bem na Espanha ao longo dessas últimas 2 décadas aí. Acho que seria um encaixe muito interessante. Um Valência, que acabou fazendo uma temporada surpreendente com o Baraja, que vai ser um time que você vai ter muito mais cenário de contra-ataque, de campo aberto, jogando numa dupla de frente, num 4-4-2 também. Pode ser. Estilo completamente diferente do que se espera do Barcelona. Mas pode ser um contexto para ele se desenvolver. E aí eu tô falando do ambiente da Espanha. Mas claro, você tem outros, por exemplo, o Girona. O Girona vai jogar Champions. O Girona vai perder o Savinho. Provavelmente. O Savinho, sendo esse ponto, o lado esquerdo do Girona está muito bem resolvido nessa temporada, né? A dinâmica é um lado muito interessante com a dinâmica entre Miguel Gutierrez e Savinho, para citar os dois que ocupam esse corredor esquerdo. Você perde o Savinho, muda completamente essa dinâmica. Mudando completamente essa dinâmica, para jogar a Champions por um clube espanhol, é um possível destino? Enfim, aí eu tô especulando apenas aqui, falando do ponto de vista de características diferentes de clubes, para ver onde ele vai se encaixar. E se o Barcelona vai ter essa visão também, de entender quais são os clubes interessados, não só na Espanha, mas fora também. Aqui do ponto de vista de adaptação à liga, pensando num retorno para o Barcelona, ficar na Espanha talvez fosse muito interessante. Agora, do ponto de vista da carreira, pode ser interessante para outros clubes em outros países. E aí daria para citar vários. Ir para um Milan, por exemplo, ir para um Bayer Leverkusen, enfim, modelos diferentes de jogo, campeonatos completamente diferentes, que exigem adaptações completamente diferentes. Mas o fato é que o Vitor Roque ainda é muito novo. Essa temporada é decepcionante, fato. Passa pelo contexto tático, passa pelo contexto político do Barcelona, a forma como ele foi contratado, a forma como ele não é aproveitado. Dá para questionar o Xavi não ter dado mais minutos e mais confiança pro Vitor Roque. Dá para questionar o fato do Vitor Roque não ter conseguido se estabelecer como aquele cara que ia fazer por merecer a vaga dele, e aí não ia ter treinador que olhasse torto para ele, que pudesse contestar. Tudo isso dá para questionar. O fato é que ele ainda é muito jovem.
Então uma temporada ruim não significa uma carreira, não deu certo na Europa. É muito cedo para dizer isso. Então ele ainda é muito jovem e os próximos passos vão ser muito importantes. E aí vai ser importante a gente ficar de olho nessas escolhas, do ponto de vista do clube e do ponto de vista do próprio jogador. Ter essa leitura, interpretar os desafios e os contextos táticos que podem beneficiar ou prejudicar os próximos passos do Vitor Roque. Porque a gente está falando de um jogador que ainda é jovem, mas ele poderia tranquilamente já fazer parte da disputa no ataque da seleção brasileira. Era o que se imaginava há um ano, por exemplo. E acabou não acontecendo. Com essa pouca minutagem, pouca rodagem, ele acabou perdendo muito status nessa temporada europeia. Então foi uma temporada bastante frustrante o Vitor Roque, essa temporada 23-24. Vamos ver a próxima. Tomara que seja melhor, até para recuperar e desenvolver um jogador que ainda tem muito potencial. Um abraço e até a próxima.